Deixa eu colocar aqui para gravar. Vamos ver se esse cara começa a gravar, porque teve uma vez que eu coloquei para gravar, achei que estava gravando e não estava. Ah, agora foi. Bom, vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos então começar a nossa aula aí de LTP, né? Linguagem técnica de programação. Antes disso tudo, vamos falar um pouquinho. Não esqueçam de registrar a presença de vocês lá no formulário, tá bom? Para a gente depois ter lá, poder fazer a chamada. Eu até esqueci de falar com o professor o Adriano, eu costumo colocar um formulário lá, Adriano. Lembro no passado que eu perguntei para você de um formulário? Do Você estava... Forms? Sim, Isso, então. sim, Eu sim. faço isso para eles registrarem a presença. Ótimo. E por que isso é legal? Porque se você não puder assistir a aula hoje, você só puder assistir a aula na semana que vem, se por algum motivo aparecer lá no SWAP que você está com falta hoje, semana que vem você olhar que você está com falta hoje, não precisa nem falar nada comigo, o professor Adriano. Vai lá, assiste a aula, registra seu voto, né, sua presença lá, Sim. manda uma mensagem para mim ou para o professor Adriano. Mande sempre para os dois, né? Porque se mandar para um, você corre o risco do cara estar ocupado. Mande para os dois. Quem vê primeiro resolve o problema. Aí você manda a mensagem, ó, professor, estava com falta lá no dia tal, mas eu já assisti a aula, já registrei minha presença e beleza, a gente vai lá e corrige o swap, né? A gente vai lá e altera a sua presença no swap e ponto final. Resolve o problema, é muito mais fácil. Você tem a prova que você registrou e a gente também tem a prova que você registrou. Então, ninguém precisa ficar devendo favor para ninguém, né? Muito mais fácil, muito mais profissional. Com relação a isso, aproveitar também para falar que eu mandei um e-mail para vocês aí no final acho que na sexta-feira da Sexta-feira. semana passada, né? Surgiu aí a questão da aula, que nós tínhamos uma aula sábado, e aí acho que por falta de atenção minha, e o professor Adriano também falou comigo na sexta, que a gente na correria de preparar as coisas, a gente viu, pô, tem aula amanhã, mas como que tem aula no sábado, aula Nossa, a gente nem apresentou a disciplina. aula síncrona, né? Aí eu falei, aí eu combinei, eu com o professor Adriano conversou rapidamente, que a gente tá cheio de coisa para fazer. A gente conversou, não, vamos adiar essa aula para o outro sábado, e aí segunda-feira acaba sendo a primeira aula. E aí eu falei para o Adriano, não, deixa que eu já tô aqui na frente do computador, eu já mando o e-mail, beleza. Aí eu mandei e-mail, acho que depois de, não lembro quanto tempo, acho que 1 ou 2 horas, Mais ou pouco, menos. mais ou menos, né? A coordenadora, a professora coordenadora, a Regiane, mandou mensagem: olha, você não pode alterar, porque isso foi um calendário já feito pela DAI. Aí a gente ficou um pouco chateado no primeiro momento, mas aí a gente, né, respeitando o calendário da DAI, por mais que a gente não goste, mas tem que respeitar o Seguindo as calendário, instruções, né? seguindo as instruções do calendário da DAI, aí eu mandei um outro e-mail, né, falando: olha, pessoal, foi falta de atenção minha, né? E mantém a aula para o sábado, mas basicamente então hoje seria a nossa primeira aula presencial, mas a primeira aula que teve mesmo foi no sábado. Ah, professor, eu perdi a aula. Então, normalmente as aulas assíncronas, né, que vão ocorrer no longo do semestre do ano aí, aos sábados, nessa disciplina que eu leciono, e acreditem nas demais, vocês sempre vão ficar com presença naturalmente. Fala, professor Adriano. Não, não. Apertei. O professor Ah, foi Adriano sem querer. clicou sem querer, ó. Tá vendo, Sem gente? Tá problema. professor aqui. Tem jeito, tá? Então aí só esse feedback aí para vocês. Bom, eles me conhecem, Adriano. Você, acho que eles não o conhecem. Então fala um pouquinho de você pra gente. Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Adriano, né? Estou aí na minha segunda passagem pelo Instituto Federal, né? Eu sou um professor substituto, tá, gente? Na minha primeira passagem, eu lecionei de 2018 a 2020. Eu acho que algumas turmas do integrado eu já lecionei, mas acho que para vocês eu ainda não tive essa oportunidade. Sou professor Ah, há alguns anos, tá? E esse ano, se Deus quiser, mesmo nessa situação aí que não é o que a gente espera, não é o ideal, né? A gente vai fazer o possível, né, Flávio? Para tentar isso. aí não ser tão complicado, né, como foi o ano passado, tá bom, gente? Um ótimo ano para todos aí.
Espero poder ajudar vocês bastante esse ano, tá bom? Vamos lá. Ah, o pessoal está dizendo que conhece, sim. Você deu aula de Será? hardware para eles no primeiro. Olha que legal. É Então tá bom. verdade, porque o curso é anual, então agora eles Tá estão indo para o certo. terceiro ano, né? Tá certo. Então, já faz, você precisou se desligar, vai fazer acho que um 6 tempinho, meses. né? É, uns Então, 7 meses. correto. Ah, você já deu aula para eles, né? Eles estão confirmando aqui. Então, legal. Então, vocês conhecem, já sabe como é que o Adriano gosta de trabalhar, né? Já sabe, então não é novidade nenhuma. Bom, vamos lá então, né? Para a nossa aula hoje. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Só um instante. Aí, pessoal, aquele combinado, tá? Qualquer coisa, vocês interrompem aí. Adriano, eu vou ficar Sim. aqui transmitindo a aula também, mas Beleza. aí qualquer coisa você interrompe. Às vezes quer fazer alguma colocação, quer Com colocar um ponto certeza. de vista, aí interrompe e a gente vai Vai trocando, né? Eu vou vai desligar a trocando. cam também aqui para não prejudicar a gravação, tá, pessoal? Vamos lá. A hora que aparecer aí os slides, vocês me falam. Alguém me dá um toque e Tá, apareceu. tá aparecendo, tá? Aparecendo? Legal. Então vamos lá, né? Então aqui vocês já conhecem a gente, não precisa de mais nada. Então a ideia hoje é a gente começar a falar então de Python, né? O que vem a ser Python, né? O que vem a ser Python? Python, eu tenho uma visão, aí o professor Adriano pode complementar com a visão dele também um pouco. Perfeito. Entre as diversas linguagens de programação, né? Entre as várias linguagens de programação que a gente tem acesso, que a gente tem disponível, Python é mais uma dentre várias. Então, por exemplo, PHP, né? PHP, C++, C Sharp, Java e por aí vai, né? De um certo ponto de vista, para mim, Python, ela ainda é uma linguagem de programação, ela tem todos as características de uma linguagem de programação moderna, né? Assim como Java, C++, C Sharp, né? E por aí vai. Mas eu acho que esse é um ponto de vista meu. Python, ele ainda é muito usado dentro do ambiente acadêmico, diferente, por exemplo, de Java, né? Java já tem um viés um pouco mais comercial. Então, mas é uma visão minha, tá? Não estou dizendo que isso é a realidade 100%. Mas Python é uma linguagem tão boa, tão completa como qualquer outra que a gente pode ter. É disponível aí. O que muda muitas vezes é a finalidade, né? É a aplicação final que vai ter quando a gente desenvolve um programa. O professor Adriano quer falar alguma coisa sobre Python? Claro, se eu permitir, professor, vamos lá, Fala, gente. vai lá. Eu acho que o professor Flávio aí foi muito feliz, né, em falar do Python. Python é uma linguagem que tem, digamos assim, um status, né, de linguagem científica, né, Flávio? Então, é uma linguagem muito conhecida por esse perfil, porém, é uma linguagem polivalente, gente. O que é linguagem polivalente, professor Adriano? É uma linguagem que serve para qualquer finalidade. Ela é muito robusta, né? E é uma linguagem, eu quero programar, eu preciso desenvolver um portal web. Python, dá para se usar Python. Eu quero usar Python aí para machine learning, serve também. Então, é uma linguagem, gente, além de ela estar em evidência, o mercado está fomentado em relação a Python. É uma linguagem, em relação comparada às outras linguagens, é uma linguagem simples de se escrever código, né, professor Flávio? É bem legal, Sim, é bem limpa e vai ajudar bastante aí para quem já tem conhece um pouquinho aí, quem já passou pelo processo de lógica de programação, vocês vão perceber que Python é uma linguagem bem simples de ser utilizada comparada com outras linguagens do mercado. Acho que o que seria interessante acrescentar seria isso, Flávio. não, legal, é isso mesmo, tá? Mas eu vou confessar que eu não uso Python no meu dia a dia, não é uma linguagem que eu uso, tá? Eu uso mais Java, prefiro mais Java, né? Mas, tipo,
são muito parecidas no sentido, tá? São muito próximas e são por que eu acho por que o professor Adriano resolveu dar Python e não outra linguagem? Essa é uma outra pergunta interessante. Já existe, a gente dentro do Instituto Federal, a gente entende que quanto mais linguagem de programação vocês usarem, né, vocês souberem, mais importante é. Então, vocês já têm orientação ao objeto já é dado em Java, tá ok? Não que Python não tenha orientação ao objeto. Python também né, tem orientação ao objeto, tá? Dá para você fazer programa orientado ao objeto. Mas aí, como lá no começo, lá quando a gente pensou no curso integrado, a gente já imaginou, a gente meio que combinou, entre aspas, dentro da sala dos professores, orientação ao objeto, vamos mudar Java, e linguagem técnica de programação, vamos mudar Python. Então, aí a gente segue isso, e aí a gente contempla 2 linguagens de programação e fica legal, tá? Fora isso, tem PHP, banco de dados, né? Legal. Bom, eu preciso instalar o programa na minha casa, professor? Bom, a gente sabe que no cenário atual isso está muito complicado, né? Então, a gente vai utilizar aqui um simulador online, né? Eu chamo de simulador, mas é um compilador online que o próprio professor Adriano passou já para a gente, passou para mim há um tempo atrás. Mas se você quiser instalar na sua casa, você pode instalar o Anaconda. Uma das inúmeras opções, né, professor? Tem o Anaconda. Tá? Exatamente. O Anaconda, ele é completo, né? Ele vem com o pacote todo, ok? Ele vem com o pacote todo, tem o compilador e tal, mas aqui o online vai dar conta do recado para a gente aí tranquilo. O legal do online é que dá para você usar no telefone celular, dá para você usar no PC. O único problema é que você precisa de uma internet. Mas se você tiver à disposição na sua casa um PC, aí é legal, tá? Eu particularmente aqui, né? Aqui tem o Windows, né? O Windows é muito prático, né? Eu praticamente uso Linux, tá? Eu uso Linux. Então, eu tenho na minha máquina aqui e funciona perfeitamente, tá bom? Bom, Python, né? De acordo com a definição aí da DevMedia, é uma linguagem dinâmica, a gente já falou um pouquinho, robusta, né? Multiplataforma, multiparadigma, né? Ou seja, orientada a objeto, né? Opa, peraí, que boa. Dá para você rodar JVM e .NET, Framework, muito completa essa linguagem. Ela foi lançada, então perceba que é muito nova essa linguagem de programação, né? Ela tem aí o quê? 20, 30 anos, né? Perto, por exemplo, de outras linguagens, né? Tipo C, C++, o próprio Java, né? É uma linguagem livre para projetos comerciais também, a gente também pode usar para projetos comerciais, mas como eu disse para vocês, não é muito comum a gente encontrar Python dentro do ambiente empresarial, é mais Java, C Sharp, né, uma coisa assim. Ela é mais forte academicamente, né, professor? Ela é mais presente dentro do ambiente acadêmico, é fato. E hoje pode se programar em desktops, web, inclusive mobile, né? Apesar que tanto para mobile como web, existe ainda os mais focados nessa área, né? Então, algumas linguagens mais focadas nisso. Bom, e por que Python, né? E é verdade que essa tabela aqui, isso daqui ela pode mudar com o tempo, depende muito do universo da pesquisa, né? Mas, enfim, o fato é que perceba que Python, né? Ela é uma linguagem muito completa. Então, ela tem aqui aplicações. Ela tem aqui aplicações para web, né? Aqui está para web e para desktop, né? E normalmente está sempre alternando.
Então, essa lista aqui, ela está sempre mudando. Mas perceba que dentro do Instituto Federal, vocês aprendem Python e aprendem Java. Java. Então, vocês estão com Acho que duas... PHP também, né? PHP está aqui embaixo, né? Ó, PHP. Então, perceba que vocês estão com 3 linguagens muito completas, né? Você tem aqui acesso ao web e a desktop, web, mobile e desktop, né? Então, vocês têm acesso a linguagens muito pujantes aí no mercado e que são usadas, são queridas dentro do ambiente empresarial para resolver problemas, né? São linguagens usadas por grandes empresas, né? E por aí a gente tem bastante informação, tem bastante grupo de pesquisa na internet. Então, tudo que você precisar sobre Java, você vai achar, é muito fácil. Tem muito assunto na internet falando sobre isso, né? A comunidade é muito ampla, né? E muito ativa. Sim. Então não tem. É difícil você ficar sem ajuda sobre um determinado assunto. É verdade que tem bastante coisa. Então, às vezes, você vai pegar uma coisa que não é mais completa, ou uma coisa que é mais resumida, de repente você acha alguém que tem uma informação mais didática, por assim dizer. Bom, para você que quer instalar no seu computador, né? Aí uma dica, né? Você pode usar, como eu estava falando, instalar o Python, o Jupyter usando o Anaconda, né? O Anaconda é uma suite que traz, além do Python, ele traz muitas outras ferramentas, tá? Eu não uso o Windows, então para o Linux ele também é completo, mas ele não tem uma interface, vamos dizer assim, tão agradável quanto o do Windows, tá? Mas basicamente, como é que eu faço para ter isso então, professor? Muito simples. Você vai acessar esse site aqui, né? Esse site aqui, e aí você vai escolher as distribuições. Você vai ter lá distribuições para Windows, para Mac e para Linux. E especificamente, a gente pegou aqui a versão pro Windows, né? Inclusive, eu acho que já está numa versão mais atual. Depois a gente pode até acessar aqui a internet para dar uma olhada. Mas, basicamente, se for o Windows, você vai pegar aqui, né? Professor, mas qual a diferença dessa para essa outra aqui? Bom, essa aqui é a versão 3.7 do Python, essa aqui é a 2.7. Consequentemente, essa tem mais recursos, né? É mais completa do que essa. Mas por que tem as duas? Bom, as versões, provavelmente, se você olhar aqui no repositório aqui da Anaconda, você vai ter versões anteriores, 2.5 e tarará. Porque eles vão mantendo o que a gente chama de legado, né? Mas para você que está começando agora, baixa esse daqui, ponto final, e resolve o seu problema. Essas versões mais antigas, pessoal, normalmente é que quando é construído alguma coisa anos atrás, para não perder compatibilidade. Tá? Normalmente a intenção de manter aí, a comunidade mantém essas versões justamente com essa finalidade aí que o professor falou, tá? Não que você tenha lá, por exemplo, uma versão do Python 1.0 e você instalar a versão 3.7, ela vai deixar de funcionar. Não, é que muitas vezes o que acontece? Dentro de um ambiente real de produção, o desenvolvedor, ele tem uma máquina e ele precisa que essa máquina seja o mais rápido possível, né? Então, quando você faz a geração desses programas, existe o que ele chama de biblioteca. Então, a biblioteca, ela contempla todas as versões. Então, vamos supor, você tem aqui uma biblioteca com 37 releases, né? E você tem depois uma biblioteca com 27 releases. Se você vai usar sempre a versão 2.7, não faz o menor sentido você colocar uma versão atual, tá? Então, mas isso é coisa específica de programação, tá bom? Um nível um pouco mais avançado, né, Flávio? Exatamente. Para quem está começando, não se preocupa com isso, não. Até porque a hora que você terminar o curso, já tem outra versão de Python, a coisa vai andar para frente e tarará. Bom, depois que você baixou, né, na sua máquina, você vai ter um arquivo parecido com esse, ok? Dependendo da versão.
E aí você começa o processo de instalação no Windows. Basicamente, a gente costuma falar que o Windows a instalação é next, next, né? Então, basicamente, você vai selecionar aqui o botão próximo, 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 tá ok? E assim vai. Até que você chega lá no ponto final da instalação, ok? Você vai chegar vai aceitar, né, a instalação, tá? E aí vai, aí o próprio Windows vai fazendo tudo para você. Aqui, basicamente, se você quer usar só para você, eu normalmente costumo marcar isso daqui, né? Essa opção, porque daí libera para todos os usuários, mas enfim, aí é para cada um, tá ok? Eu não mudo aqui o local de Diretório, né? instalação, deixa onde Padrão. está mesmo, padrão, tá ok? E aí marca-se essas duas opções aqui, né? Marca essas duas opções e faz o processo de instalação, continua, ok? E aí ele vai fazer, a hora que ele tiver completado aqui, ele vai pedir mais um nest, né? Como se precisasse, né? Olha, eu terminei, me ajuda aí a terminar. Coisas do Windows. Mas enfim, ele também oferece aqui no final, se você quiser já instalar o VS Code para utilizar com ele, é uma interface muito interessante, tá? E aí, se você quiser instalar, você instala, senão você não faz nada, dá um skip, né? E aí ele segue o fluxo aí e ele termina, tá? Então ele termina aqui a instalação, ele pergunta se você quer fazer a leitura, eu normalmente desmarco essas duas opções e clico aqui no Finish. E boa. E aí para executar, basta você ir lá no Windows, né, e procurar aqui um cara chamado Jupyter Notebook, ok? Porém, no nosso caso, a gente vai utilizar uma versão online, ok? A gente vai utilizar uma versão web, tá? A gente vai utilizar e ela vai resolver bastante o problema nosso, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar um pouquinho lá o site, tá ok? Eu vou parar um pouquinho aqui, vou dividir aqui a apresentação com vocês. Só um minutinho, deixa eu só parar aqui. Deixa eu parar aqui e abrir lá o site da Anaconda. Espera aí. Só um minuto aí, pessoal. Deixa eu compartilhar com vocês aqui agora. Espera aí. Cadê? Aqui. Tem hora que eu fico bravo. Não, tem hora que eu fico bravo com o Teams aqui, que ele se perde um pouquinho com isso. Mas é coisa dele. Tá. Então, deixa eu ver aqui. Tá. Bom, acho que apareceu minha tela aí para vocês, né? Área de trabalho, isso. Tá, maravilha. Perfeito. Então aqui, deixa eu ver aqui, Anaconda. Deixa eu ver se é esse daqui. Tá. Não. Isso. Foi aí para vocês? Sim, carregou. Na página 38. Espera aí que abriu a tela, errado. isso. Mas está aparecendo Tá aparecendo você digitando agora no então navegador. Tá, ok. Anaconda.org. É que eu fui no lugar errado. Normal. Tá. Bom, legal, né? Então, o que tem aqui? A gente tem aqui o site aqui. É um site basicamente como qualquer outro, né? Então, basicamente é esse site aqui, tá? Deixa eu ver Acho que não. aqui. Fechar aqui, o meu aqui, ele pede coisa do Chrome, né? Tá. Muito bem. Aí aqui embaixo, onde que tá? Aqui, ó. Justamente aqui que você pode vir aqui, né? Ó. Aqui você vai localizar aqui a instalação, tá ok? Então, basicamente, se você clicar aqui, ele vai para uma nova página, né? Ele vai aqui para uma nova página e aí você chega aqui, né? Ó, Download.
download. Se você clicar aqui em download, ele vai aqui embaixo, né? Então perceba que você tem as versões para Windows, né? Para Mac e para Linux. Se vocês repararem, ó, já é a 3.8, né? Já é a 3.8. Já mudou a versão, né? Já mudou a versão. Mas se você quisesse ver uma versão anterior, tem algum lugar aqui que eu sei que ele mostra, tá? Eu só não lembro aonde agora, que ele mostra as versões anteriores. Resource, Library, tal. Eu não vou achar agora. Mas em algum lugar aqui ele abre, você consegue ter acesso às versões anteriores. O legal do Anaconda é que ele coloca um monte de ferramentas aqui, entendeu? Ele põe um monte de... É o que o professor Flávio falou, né, gente? O Python, ele é uma linguagem que tem muito, ele praticamente cobre todas as finalidades que eu quero desenvolver comercialmente, ele tem essa opção. E aí o Anaconda, ele é uma suite, digamos assim, né? É um conjunto bem equipado. Então, ele já instala aí bibliotecas para intenção científica, eu vou trabalhar na área científica, eu vou desenvolver jogos, né? Também tem a opção aí, eu vou trabalhar com matemática, né, professor? Então, ele já instala, podem perceber que o tamanho do download ele é 450 MB, né, professor? Sim. Ou seja, ele instala já muito recurso, tá? Muito Perceba recurso. Que, né, ele é grande mesmo. Então, às vezes, né, isso pode inviabilizar um pouco aí você usar na sua casa. Nesse momento, se a gente tivesse presencialmente lá na escola, estaria instalado lá nos computadores e nós estaríamos usando lá, entendeu? Bom, nós vamos utilizar uma versão online, certo? Nós vamos utilizar uma versão online. Deixa eu dar um zoom aqui. Espera aí, deixa eu dar um zoom aqui. Beleza. Tá. Nós vamos usar uma versão online, ok? Essa versão online, ela tá lá no slide, né, que a gente já subiu lá no Moodle para vocês. E perceba que o legal, assim como outros emuladores ou simuladores, eles têm também outras linguagens que dá para ser simulada. Então, tipo, assim, por mais que seja difícil nesse momento, não dá, a gente não fica 100% longe dos recursos da programação nesse momento. Dá para a gente ter acesso ainda, mesmo que de forma, vamos dizer assim, reduzida, mas dá para ter acesso. Então, por exemplo, aqui eu tenho a versão do Python 3.6, tem a 2.7, eu tenho Java, né? E por aí vai. Então, sei lá, em Java aqui, sysó, né? Ele completa? Não, ele não completa. Tem que ser um system out.println, a gente já vai ver um pouquinho do que se trata isso. Isso aqui, na verdade, vai mostrar uma mensagem no console, né? Quando eu clico aqui em Python, vocês vão ver que já tem que apagar, né? Acho que tem que apagar. Tem que apagar, ele não tira, só automático. Ele não tira, né? Então, a gente vai ver que é um pouquinho diferente, tá? Eu acho que o mais legal é a gente usar esse Live Program, né? Eu prefiro... Ele expande a tela. Ele expande a tela, ele fica aqui de um lado aqui, agora ficou grande demais. Você pode... Tem uma barrinha ali, ó, embaixo. Gente, daí deixa eu... Tá, eu já sei que você vai lá. Aqui, ó. Deixa eu puxar esse cara um pouco para lá, né? E aqui é legal, porque daí, por exemplo, a gente já vai ver um pouco isso, tá? Aqui eu tenho um print, aqui eu coloco bom dia, alunos. Aí aqui, a gente simplesmente, a hora que der um enter, né? O Python, você deu um enter, ele já mostra do outro lado aqui. Ele já interpreta, né? Já interpreta, tá ok? Ele já interpreta, tem essa particularidade. Mas a gente vai ver isso devagar, a gente vai ver com um pouco mais de qualidade, tá bom? Fica tranquilo que a gente vai ver isso. Deixa eu aproveitar, deixa eu carregar aqui na internet aqui a nossa aula, que daí eu consigo ter as duas coisas ao mesmo tempo, senão eu vou ter que compartilhar um, compartilhar outro, aí a gente vai fazendo os exemplos aqui e vai replicando. Deixa eu só me atualizar aqui.
Então, legal. Então, acho que a primeira coisa que a gente faz dentro do Python, né, é imprimir uma mensagem. É o primeiro exercício, né? Esse é básico de todo Esse professor, é o tá, gente? básico de todos, né? Todo Então, professor vai como é que eu trabalhar isso. faço, né? Como é que eu faço para mostrar uma mensagem na tela, professor? Como é que eu faço para mostrar uma mensagem na Olha tela? que difícil, gente. Né? Olha É quanta muito linha. simples. É simplesmente a palavra print, Print. né? Simplesmente a palavra print. Então, vamos ver isso aí na prática. Então, se eu vir aqui no simulador online, a gente já fez isso. Vamos fazer um exemplo em Java para ver como é que fica. Eu vou dar um Comparando vou. comparando as É, linguagens aí. Vamos lá, gente. isso. Deixa eu pegar aqui um Java, né? E Olha, Jó. vou. Java, basicamente, eu tenho que ter um pouquinho mais System Out Print Print L. LN. Ó, existe o print Eles também, também. tá? Deixa eu print Existe o igual. É. print. Então vamos deixar esse padrão aí. Bom dia a todos, né? Então, basicamente, esse daqui é o Java. Se eu verificar, eu não sei onde que ele vai mostrar aqui no Java. Ah, ele Ele vai compilar passo a passo. Next, dá um next ali. Botar um next. aqui. Ele vai fazendo Isso. o Agora. next aqui. Isso. Ele Olha vai. lá, pronto. Mostrou aqui a mensagem. Perceba que no Python ele tem algumas diferenças, né? É por isso que lá o professor Adriano falou no início que é uma linguagem muito limpa do ponto de vista de escrever. Só que, Exatamente. nossa, aí você Porém, vai. Então, isso aí você vai falar, nossa, Python é tudo de bom. Calma, nem tudo é maravilha, né? Existem exatamente. coisas que fazem mais sentido numa linguagem. E Eu, outras. por exemplo, quando vejo uma estrutura de repetição, como por exemplo for no Python, para mim é um negócio meio estranho, tá? Porque ele é totalmente diferente. Sempre que possível, eu vou tentar fazer essa paridade com outra linguagem de programação. Vou tentar mostrar aqui no Python, se der tempo, aí eu mostro para vocês no Java, mas o que interessa para nós aqui é o Python, certo? Então é só para vocês terem uma realidade. A professora quer imprimir mais coisas, não tem problema. Você vem aqui, seleciona, clica aqui embaixo, print, né? Aí você coloca alunos do IFSP Itapetininga, né? Vocês vão ver que a hora que eu fechar o parêntese aqui, deu olha lá, ele já interpretou. Não precisei nem bater o enter, certo? Na versão da máquina, na versão instalada no PC, se não me engano, você tem que bater o enter para ele executar, tá Tem bom? sim. Né? Aqui no online, vamos dizer assim, ele é mais rapidinho. Então perceba que é muito simples, né? A gente executar aqui um programa, tá ok? Então, Na hora da escrita, né, Flávio? Gente, ele é uma linguagem que não tem tanta regra, né? isso. Então, vocês que estão aprendendo a programar em Java também, que tem que estar alinhado, tem que ter o ponto e vírgula. O Python ele não é tão exigente nesse aspecto. Até por isso que ela é uma linguagem para escrever um pouco limpa, né? Mas no aspecto técnico, para quem primeiramente aprende a programar em Python, pode sofrer com as outras linguagens, né, Flávio? Sim, é uma mudança um pouquinho de comportamento. Mas é interessante isso, porque daí você vê que você vai olhando e vai se adaptando às outras linguagens também, o que acaba sendo necessário no mundo dos negócios. Não tem jeito. Tá. Maravilha. Então vamos lá seguir. Então, aqui a gente já falou de forma simples, a gente já viu como é que eu faço para mostrar uma mensagem na tela, certo? E aí tem um outro conceito importante, né? Que a gente vai falar então de variáveis, ok? Então essas variáveis são muito importantes para a gente poder utilizar dentro do Python, que é uma outra coisa. Todas as linguagens de programação trabalham com variáveis, ou seja, para você armazenar informação e, consequentemente, depois você manipulá-las de algum jeito. E diferente de uma outra linguagem, o Python ele tem uma particularidade aqui muito interessante, que não é necessário declarar essas variáveis, né? Quando você vai lá, por exemplo, no Java, por exemplo, quando eu quero criar Um algoritmo, né, Flávio? Java, por exemplo, quando eu quero criar eu quero criar Um programa.
eu quero criar um programa, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que declarar uma variável. Então, por exemplo, eu venho aqui e crio um int, né? Um int, aí eu coloco aqui um N1 ponto e vírgula. A gente vai criar lá depois junto, tá? Ficou ruim aqui. Mas eu crio eu faço uma tipagem de variável. O nome disso, a gente chama isso que são linguagens fortemente e fracamente tipadas, né? Em Python isso é legal, mas é uma grande armadilha. Porque se você não tomar cuidado, você pode criar uma variável acima, depois você mudar o tipo dela, o valor que ela está recebendo, e você, de repente, fazer alguma coisa errada no programa, tá? Então, isso pode acontecer. A gente vai ver aqui rapidinho como é que funciona isso. Então, olha só. Olha que interessante, né? Eu criei aqui, ó. Aqui foi criada uma variável, aqui outra variável e aqui outra variável. E depois eu mostrei, né? Mostrei aqui o conteúdo dessas variáveis. Então, vamos fazer esse exemplo aí rapidinho. Opa, cadê aqui? Então, vou deixar tudo que está aí, tá, pessoal? Então, aqui eu vou criar uma variável. Criei uma variável, né? Comentário é assim mesmo, né, Adriano? É barra também? Barra eu não também. lembro. Vamos ver, né? Criação de variáveis. Bom, a gente já descobre já, não é? Ai, como é que era comentário aqui mesmo? Eu acho que era... Tracinho, ou asterisco. Asterisco, eu acho. Eu só não lembro quantos. Ai, caramba, fugiu agora. Não, segue sem o... Oi? Vai sem aí, depois a gente coloca. Foi assim. Eu tenho aqui, pulei uma linha, então eu vou colocar aqui o seguinte. Delimitado sempre por aspas duplas, né? Alunos do curso de... Gente, esse é o problema do professor que trabalha com várias linguagens, tá? Eu acho que é o hashtag. Isso. Tenta o hashtag. Eu acho que é o hashtag. Ah, é mesmo. Eu acho que é o hashtag. É mesmo, é verdade. É o hashtag? É isso mesmo. Tem hora que tem que lembrar, né? Legal. Criei uma variável. Só que perceba que não apareceu esse conteúdo aqui no console aqui que a gente chama. Mas aqui embaixo, ó, perceba que aqui embaixo, ó, ele criou global, né? O global flame, ou seja, é uma variável global e que o nome da variável é frase e o conteúdo dela é esse aqui. Como é que eu faço para mostrar o conteúdo da variável? Print, né? Eu, de novo, me uso a função print, escrevo aqui dentro a frase, a variável no caso. Agora sem aspas, tá, gente? Agora sem as aspas. E aí percebo que ele já trouxe aqui pra gente, ó. Né? Professor, se eu quisesse fazer uma graça aqui, conteúdo da variável frase, 2 pontos. Né? Olha lá. Entendeu? Eu juntei, né? Juntei aqui 2 coisas. Juntei um texto, né? Junto com outro texto. Aonde que pode ocorrer o problema? Olha só isso aqui. Agora isso daqui vai dar um BO. Né? Ele está dando um aviso aqui para você, mas ele mudou o conteúdo da variável. Ele está dando um aviso aqui, tá? Mas ele deixou. Se a gente olhar aqui o conteúdo, é que aqui deu zica por causa disso. Né? Olha lá. Entendeu? Olha só o que aconteceu. Antes, na sua mente, né, de programador, você estava usando essa variável para guardar um texto. Agora ela tem um valor numérico. Então, esse é o problema. Não fica explícito, né, Fábio? Não está explícito. Como é que funciona isso em Java? Só para a gente fazer um paralelo. Como é que funciona isso em Java? Aqui em Java, nós teríamos o seguinte comportamento. Né? Eu teria aqui, por exemplo, edit código, aqui, ó. Eu teria, por exemplo, aqui, ó, eu teria que criar um int, aqui eu teria que criar uma string frase, né, que ela pode até
nascer com o conteúdo que ela pode ter. Não, vamos colocar lá, Flávia, para preencher lá. Frase, né? Aí aqui, por exemplo, eu posso pegar frase, frase igual a conteúdo da variável em Java, por exemplo, ok? Aí eu posso chegar aqui e colocar frase, né? Se eu fizer isso daqui, ele vai sem problema nenhum. Opa, o que ele falou ali? O que ele reclamou? String, frase. Ah, tem que ficar convertendo aqui. Mas não tem problema, não é o caso aqui. Tem que ficar convertendo, não quero fazer isso agora. Mas o que acontece é que se for aqui, ó, números, tem que fazer isso. Se você quiser um número de pontos flutuantes, tem que fazer um double salário, por exemplo. Tem que estar explícito isso, né? Aqui no Python, isso já não é necessário, tá bom? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Então, aqui um outro exemplo, num 1 igual a 10, num 2 igual a 20, por exemplo, tá? Perceba que ele vai armazenando aqui essas informações. Deixa eu só apagar isso daqui, que aqui pode ser que dê algum problema aqui, só para a gente ficar no padrão, né? Print num 2, por exemplo. Beleza? Então, tá aqui. Tudo bem? Tranquilo até aí, pessoal? Se tiver alguma dúvida, fala no chat aí, a gente esclarece com mais qualidade. Beleza? Então, vamos lá. Então, aí aquilo que a gente estava falando, né? Ó, o Joab está falando aqui no chat que ele já tem o Anaconda instalado. Não tem problema se é uma versão mais antiga não, Joab. Pode ficar tranquilo. Não tem problema. A gente vai usar print str frase não funcionaria? Vamos ver lá, vamos lá. O Joab falou uma coisa que a gente poderia testar aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. Legal, pessoal. Ó, o Joab colocou... Será que a gente não poderia fazer algo nesse sentido? Você diz lá no Java? Acho que é no Java que você está falando, né, Joab? Joab. Tem que fazer a conversão lá, entendeu? No Java. É que eu não fiz a conversão lá. Beleza? A conversão. Tem que fazer a conversão. Não tem problema. A gente resolve. Vê aí. Aqui é o curso em Python, né? Tá falando em Python. Em Python? Em Python é isso mesmo, mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né, Flávio? Isso aí. Isso. O que faz isso aqui, né? O que faz isso aqui? Cadê? Frase. Esse link está no meio. Né? O que ele fez? Aparentemente ele fez a mesma coisa, né? O que às vezes muda é quando você tem um número aqui, certo? O que acontece? Quando você faz esse str, você está convertendo, né, esse número aqui para uma literal. Então, olha só. Mais um aqui, ó. Né? Olha o que acontece. Vamos pegar esse exemplo aqui do Joab, vamos colocar aqui embaixo. Mais um. Né? Aqui, ó, ele está dando esse alerta, porque ele está reclamando. Olha, você está pegando um número puro, convertendo ele para texto. Está tentando somar. E está tentando somar com isso daqui, né? Está tentando somar com isso. Você não consegue somar letra com número. Qual é a soma? Qual é o resultado da soma quando você faz isso, né? Isso é interessante, ó. Qual é o resultado da soma? A mais 1. Qual é o resultado? Isso aqui é inexistente. Entendeu? Do ponto de vista matemático, inexistente, ok? Agora, quando você pega isso daqui, isso aqui é igual a 2. Agora, a mesma coisa funciona assim, ó. Quando você delimita isso daqui, ó, vou fazer 2 exemplos, ó. O A e o B. Qual é o resultado disso? AB. O que acontece, então, quando você pega um número que é puro, você converte ele para texto. É isso. Tá? Então, perceba que aqui, isso daqui não é número, isso aqui é texto para o programa. Por que é texto? Porque está delimitado entre aspas, ok? Aqui também deveria ser feito isso, eu só deixei assim para malandragem. Aí, quando você tenta misturar aqui as coisas, ó,
Quando você tenta misturar as coisas aqui, dá um erro, né? Ele não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. É porque isso aí não faz parte da regra matemática, né, gente? Não faz parte da regra matemática, entendeu? Então, por isso que tem que, muitas vezes, você tem que tomar cuidado com o Python por conta disso, porque como ele não é uma linguagem tipada, você pode incorrer em algumas, vamos dizer assim. E da mesma forma que você tem isso, você tem também o print int, né? Você tem dessa situação aqui, ó. Você tem aqui, por exemplo, um 2, que era texto, que agora passa a ser número, tá? Então perceba que existe isso também, ok? Mas isso a gente vai tratar com um pouco mais de qualidade lá na frente, tá? Por enquanto fica no básico, né? Você que está aprendendo agora, fica no básico para não dar muita confusão, tá? O importante é saber que existem tipos diferentes de variáveis, ok? Tá? Esses 3 grupos principais, né? Sim, basicamente. E aí, professor, eu cansei de colocar valores de variável fixa. Como é que eu posso criar uma entrada de dados? Então, vamos fazer esse exemplo aqui, nome, idade e altura. Comando de input, né? Isso, exatamente. Então, eu vou apagar um pouco isso aqui, ó. Então, nós vamos fazer aqui entrada de dados pelo teclado, ok? Se quiser revezar um pouquinho também, não tem problema, tá? Não, fica em paz. Tá. Aí, ó, então, como eu vou guardar isso numa variável, deixa eu pegar aqui a cola, né? Então, eu tenho nome, idade e altura. Nome, idade, altura, certo? E todas elas vão receber. O que a gente estava fazendo até agora? A gente estava colocando aqui, né? A idade, 47, certo? A altura, 1.71, tá? Legal. Muito bem, certo? Só que agora eu quero tornar isso dinâmico. Como é que eu torno isso dinâmico? Eu quero digitar o nome aqui, porque toda vez que eu quiser que mudar, eu tenho que vir aqui e redigitar. Então, primeiro, quando for um texto puro, input. Então, a gente vem aqui e coloca esse camarada. O que faz o danado do comando input, gente? Captura o que você digita no teclado, pessoal. Exatamente. Essa é a finalidade dele. Digite seu nome. Aí, ó, olha que legal isso aqui. Quando eu fizer isso daqui, ó, ele vai abrir aqui para mim uma opção. Aqui embaixo. Deixa eu diminuir um pouco esse carinha aqui. Ó, ele abriu aqui para mim, ó, uma opção, ó, bem aqui, ó. Aqui embaixo, ó, para que eu possa digitar meu nome. Então eu posso vir aqui, Flávio. Vocês vão ver que quando eu der um submit, vai aparecer meu nome aqui do lado. Mania. Hora que eu der um enter, né? Ah lá, tá vendo? Eu digitei o meu nome. E aí eu pedi, basicamente, eu poderia ter feito isso, né? Para ficar mais claro. Tchau. Vamos vir aqui, print, quem? Nome. Opa, vamos fazer isso aqui, ó. Nome digitado, para ficar bem diferente. Aí, vamos lá. Aí eu coloco aqui, Flávio Mania. Aí tá lá. Já apareceu o nome. Aí tem que vir no leste aqui para ele, nome digitado, Flávio Mania. Certo? Legal. Como é que eu faço então para número? Então vamos lá, se o número for inteiro, eu tenho que trabalhar. Se eu quiser fazer um cálculo matemático, né, eu preciso converter ele para número. Aqui não haveria muito problema, porque seria apenas um texto. Então eu poderia chegar aqui, ó, e fazer a mesma coisa. Por padrão, gente, o comando input ele captura texto, né? Isso, exatamente. Por padrão ele captura texto. Vou comentar esse cara aqui um pouco. Aí vamos lá. Isso, aí vamos aqui. Então, digite seu nome, Flávio, né? Aí, ó, ele tá perguntando, digite sua idade, certo? E beleza. Aí, ponto final. Perceba que tá aparecendo uma aspa aqui, ó. Vamos fazer um pouco diferente agora, ó. Idade 1. Int. Ó. Tá um pouco diferente, certo? Vamos lá. Aí aqui eu vou colocar Flávio, certo? Tô no nome. Agora, tá vendo essa setinha aqui? Eu tô aqui.
Essa idade aqui é aquela padrão, que vai aparecer entre aspas. Ó, agora aqui é aquele que já está convertendo para número. Ó, tá vendo a diferença aqui, ó? Ó a diferença aqui, ó. Tá vendo que um tem aspa e outro não tem aspa? Esse que tem aspa é texto. Esse que não tem aspa é número. Se eu tentar fazer uma operação de soma, olha só. Se eu tentar fazer isso daqui, mais um, isso aqui vai dar um erro. Agora, se eu pegar esse aqui, mais um, aí vai dar certo. Tá ok? Então, perceba que são coisas diferentes. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Beleza? Então, aqui só para a gente manter o correto, né? Se eu for querer fazer cálculo depois com esse número, aí eu preciso. Eu acho que o professor Flávio, nesse exemplo aí, ele tratou bastante o problema que o Python, se não tiver cuidado e manuseado, dá problema. Mas não está tudo certo, está escrito, o Python não está dando erro. Então, tentar somar um texto com um número não vai, né, gente? Então, tem que tomar cuidado. Quer ver o típico erro que às vezes pode ocorrer? Vamos chegar aqui na altura. Ó. Vou digitar, vamos lá, vamos começar. Então, aqui, Flávio, né? Ó. Aí, aqui, a idade, tarará, beleza? A altura. Aqui, ó. Perceba que vai dar um problema. Ó, por que deu um erro? Né? Por que deu um erro? Ele está meio que falando aqui já um int. Ô, professor, se você falou que queria guardar um número inteiro, por que você digitou um número com ponto flutuante? Um número com casa decimal? Então, aqui no lugar do int tem que ser um float. Tá? Vamos ver se agora vai. Ele tem o Flávio. Ó, ele armazenou na variável nome o texto aqui. A idade, ó. E agora vamos na altura. Ó, eu coloquei a turua. 1.71, depois eu corrijo lá. Agora foi, ó. Tá vendo? Entendeu? Altura. Certo? E aí, como é que eu faço para mostrar tudo isso? Sem problema. Você vem aqui, ó. Aqui você vem. Idade digitada. Aqui eu coloco a idade. Aqui, ó. A altura, né? A altura digitada. E aí a gente vem. Flávio, Paraná. Aqui vem 27, tal. 1.71. Eu poderia calcular a massa, o IMC, a partir daqui, né? Olha lá que legal. Ah, professor, dá para deixar mais bonitinho? Dá, vamos lá, ó. Olha só que legal. Sei lá, senhor, né? Senhor, senhora, ok? Aqui, vírgula, nome, com idade, parará, vírgula, idade, isso. E a altura de 2 pontos. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Eu não testei, nem preparei isso, tá? Aí, parará. Aí aqui, 47. Parará, 71. Aqui tem que fazer aquele bendito lá, tem que conversão, isso. Não, aqui não precisava. Não precisa. É aqui, ó. Pá, STR. E aqui... aqui faltou a altura, né? Altura. STR, altura. Beleza, acho que agora vai. Flávio. 47. Next. Olha lá, olha que bonitinho. Ficou a última mensagem. Parará, com idade, tarará, aí, ó. Ficou uma mensagem mais formatada do que aquele padrão lá fixo, né? Então,
Bacaninha. Se quiser, dá para dar essas quebradas aqui de linha também, para ficar mais visível, ó. Não tem problema no Python, isso não é um problema, tá? No Python isso não é um problema. Vamos lá, Flávio, Economia. Vamos fazer mais um aqui. Economia, tal. 47. 1.71, ok? Olha lá. Aí aqui tem que dar logo para o final. Tá lá. Tá? Por mais que ele está quebrado em mais de uma linha, perceba que eu abri um parêntese aqui e fui fechando os parênteses, então ele entende que é uma única linha de comando, tá? Ok? Tranquilinho, pessoal? Opa, cadê aqui? Bom, eu posso criar algumas quebras de linha, né, se eu quiser. Posso ter algumas quebras de linha aqui, certo? Eu posso ter símbolos, né, de operações matemáticas. Eu posso fazer, né, essas operações matemáticas aqui é muito simples. Eu tenho o número 1, o número 2, aí eu fiz aqui um texto aqui, vírgula, a operação matemática. Ó. Tá vendo aqui as operações? Lembrando que soma é soma, subtração vai retirar, multiplicação. Esse daqui é potência. Então, quando eu quero fazer potência e módulo, vou me atentar só a essas duas últimas. Símbolo. Aqui. Isso. Então, vamos lá. No 1, vamos pegar aqui 10, igual a 10. No 1, no 2, igual a 20. Deixa eu pegar os números que estão lá para poder fazer. 10 e 4, tirar a prova. 10 e 4, ok. Legal? Aí eu tenho aqui um print, vamos lá. Potência, né? Vírgula. Aí, ó, eu pego o no 1 e aí o no 2. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que vai pegar esse número aqui elevado à quarta potência. Se a gente fizer isso aqui módulo agora, o módulo é o resto, vai deixar o número inteiro, né? Porque quando se a gente pegar isso daqui, ó, e fizer apenas uma divisão, a gente vai ver que ele vai dar um quebradinho. Divisão, né? O módulo, ele pega sempre a parte inteira da divisão. O resto. Ok? E aqui é módulo. Esqueci de mudar aqui. Certo? Tranquilo? Facinho, né? Belezinha. Vamos lá, continuar, que nós estamos quase no limite já. Sinal de atribuição. Ok? A gente estava falando só do igual, né? Agora você tem o mais igual, menos igual, né? Isso daqui é legal porque a gente pode fazer algumas... A gente pode adicionar e executar já uma operação. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar esse num1 aqui, print num1, né? Quando eu faço isso, eu coloquei o número 10 dentro da variável num1 e mostrei o conteúdo. Então, agora vamos pegar aqui, ó, o num1 mais igual, né? Olha lá, vamos pegar isso aqui, ó, sempre o símbolo de operação e mais igual. Então, mais igual 1. Se eu fizer isso daqui, ó, vocês vão ver que o resultado tem que ser 11. Por quê? Ele somou atribuindo. Ele somou 1 atribuindo. Se você colocar 2, professor, vai ser 12, ó. Tá vendo? Se eu colocar 20 aqui, ele vai atribuir somando, tá? Diferente, ó, se eu colocar só o sinal de igual, ó, certo? A mesma coisa funciona se eu fizer subtração. Se eu fizer fazer aqui menos, olha lá. Perceba que o valor antes, o valor nesse momento aqui, ó, nesse momento, né? O valor de num 1 é 30, certo? É 30, beleza? E por aí vai com as outras operações, multiplicação, divisão e por aí vai, tá? Não vou fazer todas, que é mais do mesmo, mas eu posso fazer isso. Ah, mas professor, eu aprendi a fazer assim, ó. Num1 é igual a num1 mais 1. Sem problema. Esse é o contador tradicional. Esse daqui é o tradicional. Tá bom? Esse é o tradicional. Aqui é a modernidade dessas linguagens de quinta geração. Java, Python, PHP, entre outras.
C++, tá bom? Existe essa possibilidade, tá? Vamos lá. A gente tem aqui a questão dos relacionais ou comparativos, né? Aonde o igual, diferente, tarará. Bom, o que eu e o professor Adriano queria deixar para vocês como atividade prática. A gente já vai deixar uma atividade lá para vocês mandarem no Moodle para a gente, tá? Então, vai ficar isso daqui vai ficar 2 semanas lá, tá ok? Isso aqui já é um tipo de avaliação, já é uma primeira avaliação que a gente pode já cobrar de vocês. O que a gente quer? Eu quero que vocês pesquisem, elaborem de autoria própria, usando os operadores relacionais. Então, eu não dei exemplo, nós não demos exemplos de forma proposital, ok? Então, a gente quer que vocês aí pesquisem, né, e façam um exercício. Pode ser coisa bem simplinha, coisa bem basiquinha mesmo, tá? O que vocês vão fazer? Só que vocês têm que usar um ou vários desses, né? Então, são 3 exemplos. Então, use 3 exemplos diferentes. Então, usa um, por exemplo, igual a igual, usa um diferente e usa um menor que. 3 exemplos, tá ok? Como é que você vai fazer isso? Você pode fazer, se você tiver facilidade aí do computador e tal, gera um arquivo PDF, certo? PDF. Se chegar arquivo com formato diferente de PDF ou diferente de fotografia, que é BMP, JPG, eu com o professor Adriano já vai tirar menos 1 ponto. É que não dá para visualizar direto, gente. Dificulta aí. É horrível, tá? Então, ou é PDF ou é em formato de fotografia. Se chegar aqui em formato diferente, já vai começar valendo menos 1, certo? A atividade ela vale de 0 a 10. Professor, eu não tenho computador, não tem problema. Faça no seu caderno, fotografe com o celular e manda pra gente lá no Moodle, tá? Certo? Tudo bem? Tranquilo? Então, é coisa bem basiquinha. A gente vai deixar isso aqui durante 2 semanas lá para vocês fazerem essa tarefa, tá? Aparentemente, pessoal, era só isso que eu e o professor Adriano tinha aí para falar para vocês hoje nesse nosso primeiro encontro. Alguma dúvida aí de última hora aí que a gente precisa esclarecer? Alguma dúvida aí de última hora? Alguma questão? Pô, professor, não entendi, não ficou claro esse ou aquele ponto. Tudo certinho, então? Tranquilo? Não, já são todos programadores experientes. Já são. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Então, acho que é isso aí, tá? A gente já se estendeu aqui um pouquinho, tá bom? Então, beleza. Professor Adriano, quer falar alguma coisa aí para a gente encerrar? Não, gente, reforçando mais uma vez, né? Quando for encaminhar uma mensagem, alguma dúvida, manda para os 2 professores, né? Quem de repente ele está mais conectado no momento ali pode responder imediatamente. Então é isso. Às vezes... Tem dúvidas, falem com o professor, pergunta, tá bom? Ficamos à disposição de vocês. Então, um ótimo dia a todos aí e até a próxima segunda-feira. Tchau, pessoal. Estou encerrando a gravação aqui. Daqui a pouco eu já subo lá a aula no Moodle, tá bom? Tchau para vocês. Até mais. Sou Adriano, obrigado. Até semana que vem. Tchau. Um abraço. Até mais, gente. Tchau. Flávio, preciso de um apoio para fazer